Graças a Deus podemos ter esse cursilho, que sempre é um show do Espírito Santo, que vai muito além das nossas expectativas. Acho que é uma experiência comum de quem prepara cursilhos, e que nós preparamos uma coisa e o Espírito Santo sempre é muito mais abundante do que aquilo que a gente pensa que vai transmitir. E que é isso que realmente importa, o que chega ao coração de cada uma das pessoas que participa do cursilho. E então eu estava pensando em o que poderia ser uma mensagem que nós pudéssemos levar para a nossa casa e que fosse como uma ponte disso para o que vem a seguir, né? Porque é muito bom que nós vivemos aqui, mas sempre nós vivemos aqui para o que nós vamos viver lá. Ou seja, quando voltemos às nossas casas, aos nossos trabalhos, às nossas famílias e às nossas faculdades, enfim, ao que nós temos que voltar. Então, na primeira leitura, quando o profeta Ezequiel fala de que eu te estabeleci como vigia da casa de Israel, eu me lembrei de uma história de um morador de Sydney, na Austrália, que ele morava próximo a um farol que tinha uma espécie de mirante, tinha um caminho, e que antes do farol, pois as pessoas ficavam lá para olhar o mar e tal, e tinha um desfiladeiro enorme para o mar. E um dia ele viu uma pessoa se suicidando de lá. E isso lhe marcou muito. Tanto assim que em outra ocasião ele viu outra pessoa com uma atitude muito sinistra. E pensou, pois, olha, possivelmente essa pessoa também está pensando em se suicidar. O que eu faço? Se encomendou ao Espírito Santo e foi lá. Chegou como quem não quer nada, tá. Dia, tudo bom? Mais ou menos. E começa a conversar com a pessoa, como se nada e tal. E de repente a pessoa começa a se abrir e a falar sem parar. E conta que estava pensando em se suicidar e depois de uma hora de conversa, a pessoa lhe agradece, olha, muito obrigado, você salvou a minha vida. E ele ficou pensando, caramba, eu disse para ela bom dia. E todo o resto foi ela que falou. E essa pessoa, ela já salvou 25 pessoas do suicídio, chegando lá para conversar com elas. Ou melhor, para escutá-las, para prestar o seu ouvido, para prestar o seu coração. Mas isso só foi possível por causa de uma atitude ativa, um olhar ativo, um olhar de quem quer ajudar o próximo. Talvez isso pode ser uma das características da pessoa orante. A caridade, nós tínhamos falado em alguma ocasião, né? Ela só é possível realmente para as pessoas que oram. Quem não ora, é muito difícil viver a caridade. Porque pode ser que essa caridade seja fruto mais da vaidade, ou de um desejo de compensação, não? Eu vou fazer o bem porque eu estou precisando fazer algo pelos demais. Mas a caridade que é pensar no próximo, a caridade que é pura, tem que vir da oração. Porque é Deus que toca o nosso coração para que nós possamos ver o que Deus quer que nós vejamos. Porque as pessoas, elas são invisíveis nos seus sofrimentos do dia a dia. Até que, através do olhar que o Espírito Santo toca, nós conseguimos ver aquela pessoa e de repente percebemos, ela está sofrendo. Ela precisa de alguém. Ela precisa de Deus. Mas Deus quer chegar até ela através de alguém. E esse alguém, quem é? Sou eu. Tá bom, eu vou lá.
E quanto bem Deus pode fazer, às vezes, só com esse, tá bom, eu vou lá. E talvez esse pode ser uma conclusão do nosso cursinho. Que a nossa oração não fique só em nós. Vai ser muito bom quando nós cresçamos na oração, quando nós cresçamos na intimidade com Deus, quando nós tenhamos essa alegria de poder desfrutar das graças de Deus, quando nós possamos escutar a voz de Deus na sua palavra. Mas nós vamos ficar com isso só para nós? Nós seríamos verdadeiramente felizes se nós ficássemos com esse tesouro só para nós? Como um ciúmes? Oh, my precious God, meu tesouro, minha preciosidade. Pouco a pouco, essa mesma oração se secaria como uma flor que é cortada da sua árvore. Porque estaríamos cortando a própria fonte da oração, que é a caridade. Então, da mesma forma que a caridade alimenta a oração alimenta a caridade. É um círculo. Nós não podemos ficar com isso só para nós, jovens. Nós estamos num mundo que está entrando em trevas. Um mundo que está enegrecido. Um mundo que está sofrendo muito. E eu tenho certeza que agora mesmo vocês estão lembrando de algum amigo, amiga, tio, avô, parente, mãe, pai, irmão, que está sofrendo muito por falta de Deus. Talvez por outros motivos. Talvez está com depressão, talvez está com bipolaridade, talvez está na solidão, talvez foi demitido do trabalho, talvez não conseguiu passar no vestibular, talvez tenha um problema com o namorado, com a namorada. Mas esses são só a ponta do iceberg, porque esses não são as verdadeiras causas dos nossos problemas. Problemas, todos temos problemas. Me mostra alguém que não tem problema. Todos temos problemas. Mas a questão é que está. Quando nós temos problemas e Deus, tudo se resolve. Vai para lá, puxa para cá, tal, não sei o quê, e as coisas se encaminham. Você é feliz. Agora os problemas, sem Deus, então você tem mais problemas. Você está num mato sem cachorro. Você está no meio do oceano, sozinho. No seu barquinho inflável, com um buraco. O que você vai fazer? De repente vem uma barbatana assim. Essa é a síntese do desespero. Não existe a menor esperança. Agora, com Deus sempre há esperança. Então nós podemos ser o canal de Deus para tantas pessoas. Ah, padre, mas como é que eu vou fazer? Por acaso eu vou chegar com a Bíblia embaixo do braço lá na faculdade? Pessoal, por favor, tenho algo para dizer para vocês. Todo mundo passando por aqui, por lá, não sei o que, até dar uma esbarrada aqui. E vai ter alguém que ainda vai me deixar uma moeda no meu pé. Talvez não vai ser esse caminho. Ah, mas quem é de oração, Deus sempre inspira os caminhos. Deus sempre inspira coisas. Deus sempre inspira contatos, pessoas, ocasiões, meios. Deus é muito criativo. Ele só precisa de corações abertos. E Ele faz o resto. Muito bacana escutar o Roberto, por exemplo, dizendo que ele saía para correr com o terço na mão. E de repente, olha, só as mulheres rezam terço aqui, que negócio é esse? Não, vou caminhar também para ver se eu dou testemunho. De repente, alguém começa a rezar o terço.
E foi batata. De onde que veio essa inspiração dele? Ele é muito inteligente, então. É verdade, é assim. Ah, mas é o Espírito Santo que toca esses momentos. Você vai lá, caminha, ou de repente pergunta ali para aquela pessoa, tal, e as coisas vão acontecendo. É incrível como o bem é contagioso. E nós precisamos contagiar o bem. Existem apostolados já institucionais, que é muito bom participar deles. Existem os apostolados pessoais, que são aquelas coisas que eu resolvo fazer porque o Espírito Santo me inspira. E às vezes são coisas muito particulares, muito pontuais. Uma ligação para alguém, uma visita a um familiar que está precisando. Fazer companhia para uma pessoa que eu sei que está precisando de companhia, mas ela é muito chata. Mas, de repente, quem sabe se vai ser a sua companhia que vai fazer a diferença. Esse pequeno ato de sofrimento que você vai fazer, que talvez vai te trazer graças que você não esperava. E um ato de caridade muito grande, pessoal, é convidar pessoas para a espiritualidade, para a família do Reino Cristo. Convidar. Convidar significa ir ao encontro da pessoa e propor. Nós estamos numa época que nós temos medo de abordar as pessoas. Nós não temos vergonha para fazer muitas coisas. Ah, mas para falar de um tema religioso é quase como se eu ficasse nu na frente das câmeras. Talvez é mais fácil fazer isso do que falar de religião. É um tabu. Vejam nas conversas da faculdade ou do trabalho. Quantas vezes vocês encontram alguém falando de religião? Encontros de política, de futebol. Nossa, na segunda-feira então nem se diga. De balada, de quem ficou com quem, de mimimi, de fafafá, de não sei o que, tá, todas as fofocas do dia, tá. Mas alguém passou assim, escutou a conversa. Olha, eu comentei com o meu diretor espiritual que seria muito bom eu ler as Sagradas Escrituras em vez do livro que eu estava lendo. De que planeta você veio, né? Está lá no Starbucks e a pessoa está comentando como foi a adoração do dia anterior e tal. Você vai pagar no caixa do supermercado e pergunta, olha, você já foi à missa hoje? Eu olhar assim para você. Esses são assuntos que são tabus. E no trabalho então nem se diga, né? Resolvi rezar o Ângelus ao meio-dia. Estou lá na frente do computador, dá uma olhada. Ninguém perceba, porque vai ser o mico do dia, né? Olha lá o santinho. E depois, olha só, vai e faz aí o que nós sabemos o que ele faz, ou o que ela faz. Então, não tenhamos medo. Peçamos luz ao Espírito Santo. Tampouco vamos fazer o ridículo, né? Não é para ir de um extremo ao outro. Mas nós não nos devemos omitir. Então, qual é o meu conselho a respeito disso? Pedir luz ao Espírito Santo. E Ele mesmo vai inspirar. E muitas vezes a inspiração é muito discreta, é um pensamento que chega. Não sei se você está falando uma coisa e tal, nossa, eu estava precisando disso, daquilo e tal, e a pessoa diz alguma coisa e vem aquele pensamento. Sugere para ela ir à missa, ou rezar o terço, ou ler esse livro ou tal. Como assim? Isso é do Espírito Santo. Vai que ela é tocada nesse momento. Quando era jovem, ou seja, o milênio passado, estava jogando vôlei na praia, em Copacabana, e no intervalo do jogo, estava um rapaz aí do meu lado, que eu não conhecia, a gente começou a bater papo e tal, não sei o quê. Daí ele vira e pergunta para mim, e aí, você já conhece o Barbudinho? Quem?
É, o barbudinho, Jesus Cristo. Então. Eu fiquei pensando, caramba, olha só. Na praia de Copacabana, num sábado, às 2 da tarde, estou sendo evangelizado. Que fenomenal! Todo lugar é ocasião para falar de Deus. Talvez uma palavra. Teve um jovem que nós conhecemos, uma vez nós tínhamos tido um círculo de estudos sobre o princípio de duplo efeito, e estava o maior debate. Nós pegamos o ônibus, éramos uns 4 ou 5, e o maior debate no ônibus, né? Argumento vai, argumento vem, não sei o que e tal. Daqui a pouco um jovem que estava no ônibus lá, entra no debate, começa a opinar e tal, não sei o que, daí de repente fala, ué, quem é você? Ah, eu sou o Denis, ah, muito prazer e tal, não sei o que. Ele é aderido ao movimento agora. Da amizade surgiu o convite, que ele começou a participar e entrou no movimento. A gente nunca sabe o que vai acontecer com as mensagens que nós damos, que nós demos. Se a pessoa não aceita, tudo bem. O não nós já temos. Mas se ela aceita, aquela graça chegou ao seu coração. E pode ser que ela não, naquele momento, ela rechace ou diga que é algo absurdo ou que não tenha nada a ver. Mas pode ser que fique no seu coração. O Padre Santiago, que é um padre com quem eu trabalhei em Santa Catarina, ele conta que uma vez ele tinha que ir a Joinville, estava muito atrasado e saiu de Curitiba e foi voando baixo, né? E quando subiu a ladeira tinha um policial lá. Ai, meu Deus, era o que me faltava, né? Então parou, veio o policial. O senhor me dá uma carona? Claro, entra. Deu uma carona, vai conversando com o policial e tal. E na conversa, o padre disse que teve uma inspiração. Olha, pergunta para ele se ele já pensou em ser padre. Olha, não existe pergunta mais ridícula para fazer para um policial rodoviário. E então ele argumentando com Deus, dizia, Senhor, é meio ridículo perguntar isso para ele. Daí diz que a inspiração vinha, e finalmente ele disse, olha, desculpa, a conversa está boa, mas eu tenho que te perguntar alguma coisa. Você nunca pensou em ser padre? Eu? Padre? Não, de jeito nenhum. Por que você está perguntando isso? Você, não sei, me veio a ideia assim e tal. Ah, mas tudo bem, fica bravo, não. Tá, chegou em Joinville, tá, deixou o policial lá. 3 anos depois, o padre foi celebrar uma missa no seminário diocesano. E daí vem uma pessoa, padre, posso falar com você? Sim, o que você precisa? Não está lembrado de mim? Não. Pô, você não deu uma carona para um policial faz 3 anos? Dei sim. Sou eu. Não acredito. Como assim? É que depois que você fez aquela pergunta, aquele pensamento nunca mais saiu da minha cabeça. E então, levei para a minha oração, acabei fazendo um discernimento e entrei aqui no seminário diocesano. O Espírito Santo às vezes prega umas peças assim, engraçadas. Claro que nós não vamos encontrar todos os dias pessoas que queiram entrar no seminário só porque você pergunta se ele já pensou em ser padre. Mas nós podemos ser canais do Espírito Santo, canal da graça. O mundo precisa da luz de Deus que vai chegar a eles por muitos canais. Nós somos um deles. Não temos a pretensão de ser o único canal, nem o melhor canal. Mas é o canal que Deus escolheu para nós. Peçamos a Ele que nos conceda essa graça de escutar a sua voz e poder ser um pouquinho de luz, um pouquinho de graça, um pouquinho de bálsamo no coração das pessoas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.